Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em dois textos hoje, vai ser um pouco diferente. Primeiro é Mateus, capítulo 5, a gente só vai ler o verso de número 3. E aí, na maioria da Bíblia de vocês, é só virar a página e lá vai estar o texto que a gente vai usar essa noite, que é Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 11. Alguns comentários, antes de ler o texto propriamente. Estava procurando, sobre o que pregar agora que Neemias terminou. Então, não tem Neemias capítulo 14, então tem que encontrar uma nova série de sermões. E eu decidi então que eu vou pregar sobre as bem-aventuranças. Mas vou fazer de uma maneira um pouco diferente. Eu não vou falar sobre as bem-aventuranças baseado nesse texto. Ele vai ser a nossa base, mas nós vamos ver como essas bem-aventuranças foram exemplificadas pela vida de Jesus. Então, como Jesus exemplificou cada uma dessas bem-aventuranças. E hoje, começando aí pelo verso de número 3 do capítulo 5, que diz: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildade de espírito aqui significa literalmente pobreza de espírito. É alguém que se faz pobre diante do Senhor. É alguém que diz: eu não tenho nada a oferecer diante do Senhor, então eu vou depender dele. Certamente o Senhor Jesus tem muito a oferecer diante do Pai, mas Filipenses nos ensina que mesmo ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo. E a gente vê a humildade de Cristo, nós vemos a dependência de Cristo em muitos momentos da sua vida. Mas especialmente hoje a gente vai tratar sobre a humildade que Cristo demonstrou na sua tentação. Cristo foi tentado e na sua tentação ele nos ensina o que é ser humilde de espírito. Então, vamos ler o texto da tentação do Senhor Jesus, Mateus capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós somos o teu povo, nós somos propriedade tua e nós queremos ser alimentados pelo Senhor. Que o Senhor nos dê do teu pão que é Cristo, que nessa noite possamos ser alimentados pelas palavras, pelo exemplo, pela vida e pela obra de Jesus. É o que nós te pedimos,
No nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Pai. Meus irmãos, como eu disse, né, a minha pretensão aqui é poder trabalhar as bem-aventuranças do Senhor Jesus. Aquela que faz parte daquilo que a gente chama de o Sermão do Monte. Geralmente, a gente lembra muito das bem-aventuranças no Sermão do Monte, mas o Sermão do Monte trata de uma série de ensinos que o Senhor faz sobre as características de um cidadão celestial. Aqueles que pensam no reino de Deus, como eles devem agir, como eles devem pensar, como eles devem orar, o que eles devem buscar. Tudo isso é o tema do Sermão do Monte. E esse sermão começa com a exposição das bem-aventuranças, que são as características daqueles que realmente são cidadãos celestiais. Aqueles que foram salvos, aqueles que fazem parte do reino de Cristo. Como eles devem se portar, quais características eles devem ter. E aí o Senhor Jesus nos lista aí uma série de características, começando pela humildade de espírito. Mas o Senhor Jesus, ele não simplesmente nos ensina, ele também vive tudo aquilo que ele nos ensina, ele nos exemplifica aquilo que ele também nos fala. É por isso que as pessoas se admiravam do ensino do Senhor Jesus, porque ele ensinava com autoridade e não ensinava como os fariseus, é o que Marcos nos diz. Então eu quero olhar aqui exatamente para essa qualidade de humildade que Cristo tem na tentação, porque quando a gente para ver, aqui nós temos o eterno Deus sendo tentado por Satanás, e isso é ser humilde. Isso faz parte da humilhação de Cristo. A gente sabe que Cristo, ele se humilhou, ele foi humilde, ele se esvaziou para que ele cumprisse a obra do Pai. E imagine, ele se esvaziou de tal modo que agora ele é tentado por Satanás, pelo inimigo. Então vejam a humildade, vejam a humilhação de Cristo. E Cristo é o verdadeiro exemplo de humildade. Porque hoje, humildade, primeiramente, não é uma das características muito apreciadas pela sociedade. Ser humilde hoje é sinal de fraqueza. Quando você diz que você é humilde, não, esse negócio de humildade não cola. Você tem que ser ousado, você tem que ser cheio de si, você tem que ser muito seguro, você tem que depender de você mesmo, você faz a sua história, vá na sua força, vai na sua fé, enquanto humildade nos ensina exatamente nos esvaziarmos da nossa própria força e nos ensina a depender de Deus, né? Hoje, quando se fala de humildade, é muito uma humildade de aparência, é para a gente mostrar que nós somos humildes, mas a gente não sabe aceitar a opinião do outro, a gente não sabe reconhecer as nossas fraquezas, a gente não entende também as qualidades do outro, pelo contrário, a gente só se enche de si mesmo. E eu quero olhar para o exemplo do Senhor Jesus e notar aqui o que significa verdadeiramente ser humilde. A gente não pode ter aquela humildade de um pintor muito famoso, é uma sátira que faz, né? É uma brincadeira que fazem, que uma vez uma criada, lá no período da Renascença, chegou a um pintor muito famoso e perguntou para ele, começou a falar, na verdade, para ele, né? Olha, o senhor, mestre, é um homem fora de série, não tem ninguém na sociedade que seja como o senhor. O senhor é muito inteligente, o senhor é letrado, o senhor conhece bem a matemática, conhece bem a anatomia humana, o senhor sabe pintar muito bem, retrata muito bem as paisagens, o senhor é perfeito. E aí o pintor disse para ela, não, eu não sou perfeito, porque me falta humildade, eu não sou humilde. Mas eu já estou corrigindo esse defeito e logo, logo serei perfeito. Então veja, falta humildade para esse homem. A gente não é esse tipo de humildade. A verdadeira humildade que é exemplificada em Cristo é essa que precisamos seguir. Então, olhando para esse texto que nós acabamos de ler, né, como a verdadeira humildade é demonstrada? Primeiramente, aí do versículo 1 até o versículo 4, nós vamos ver que o Senhor demonstra a sua humildade pela dependência que ele tem de Deus. Aqueles que de fato são humildes, né, aqueles que de fato dependem de Deus, a gente vai perceber aí também
que eles são direcionados pelo Espírito Santo. Então veja o que eu estou tratando aqui. A verdadeira humildade é demonstrada na dependência, e a dependência é demonstrada pelo direcionamento do Espírito Santo. Versículo 1 nos diz aí que o Senhor Jesus foi levado ao deserto e diz a seguir o seu batismo. Então, logo depois que ele foi batizado, ele foi levado ao deserto, e o propósito de ele ter sido levado ao deserto era para que ele fosse tentado. Então, ele é levado ao deserto para esse objetivo, de ser tentado. Mas o curioso nesse texto é nós notarmos quem levou ele ao deserto. Diz aí que ele foi levado pelo Espírito Santo do Senhor ao deserto para ser tentado. O próprio Espírito de Deus moveu e direcionou Cristo ao deserto. Então nós vamos ver aqui que Cristo, como uma pessoa que depende do Pai, é alguém que é direcionado pelo Espírito Santo. E a gente vai olhar ao longo do ministério do Senhor Jesus que, mesmo sendo Deus, quanto à sua humanidade, ele nos ensina a ser dependentes do Espírito Santo. Não é à toa que no seu batismo o Espírito Santo desce sobre ele. Não é porque ele não tivesse o Espírito Santo do Senhor, mas ele está ensinando para a gente como ser pessoas que são conduzidas, que são cheias do Espírito Santo. Então Jesus, ao longo da sua vida, vai mostrar que ele é alguém que é direcionado pelo Espírito Santo do Senhor. Ele até cita aquele famoso texto de Isaías, onde ele diz: o Espírito Santo de Deus está sobre mim e me ungiu, e aí ele começa a dizer a série de coisas que ele vai fazer: liberar os cativos, trazer luz aos cegos, iluminar o coração daqueles que estão perdidos. Mas tudo isso ele faz porque o Espírito Santo de Deus está sobre ele. Então, pessoas dependentes de Deus são direcionadas pelo Espírito Santo. Também a gente vai ver que aquelas pessoas que dependem de Deus vão confiar que Jesus é quem supre as suas necessidades. No caso, vão confiar que Deus é aquele que supre as suas necessidades. E a gente vê exatamente isso nos versos 2, 3 e 4. Depois de 40 dias e 40 noites no deserto, o Senhor Jesus é homem. E como o homem, ele também tem as mesmas necessidades que nós. Então imagine, ficar 40 dias e 40 noites sem comer, obviamente ele teve fome. E é nesse momento de fragilidade, e a gente às vezes pode soar estranho aos nossos ouvidos isso, fragilidade do Senhor Jesus, mas a sua natureza humana era uma natureza que estava ali também suscetível às fraquezas. Era uma natureza humana que assumiu sobre si, não o pecado, mas as consequências do pecado. Então uma natureza humana que sofre os efeitos do pecado. O Senhor Jesus não é pecador, mas sofre os efeitos do pecado. Por isso que ele pode ser morto, é por isso que ele tem medo, é por isso que ele tem fome, porque ele está padecendo desses efeitos que o pecado trouxe. E aí a gente vê que Satanás, nesse momento de fragilidade do Senhor Jesus, vem até ele, e a palavra aí o chama de o tentador, aquele que vem para provar, e ele começa a dizer: se és filho de Deus, ou seja, começa a questionar a filiação de Cristo. Ele diz: se você realmente é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come, porque o filho de Deus vai ter fome. Você foi ungido pelo Espírito Santo, você é o Criador desse universo e vai ter fome de pão? Não. Pega essas pedras e transforma, mostra o seu poder. Mas Jesus vai responder Satanás, ensinando aqui para nós uma lição muito fundamental, que nós precisamos depender e nos satisfazer na vontade de Deus. Ele vai responder a Satanás no verso 4, citando lá o texto de Deuteronômios capítulo 8, versos 2 e 3. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Um homem humilde se satisfaz na vontade de Deus.
Jesus está ensinando, não são apenas necessidades físicas que nós possuímos, nós também temos necessidades espirituais. O homem não é só carne, o homem também é espírito. E ainda, Satanás, que eu me alimentasse de pães, na verdade eu teria fome, porque no essencial eu não fui alimentado, não me alimentei de fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, nós temos nos satisfeito na vontade do Pai? Seu coração arde como o coração daqueles discípulos de Emaús que adoravam estar na presença de Cristo, porque enquanto Cristo lhes ensinava a palavra, o coração deles é movido? Há quanto tempo na sua vida, se é que você já teve um momento assim, mas faz quanto tempo que você não se fecha no seu quarto, se coloca de joelhos, no escuro, sem que ninguém veja, e ali derrame a sua alma perante o Senhor? Nossa alma precisa se satisfazer em cumprir a vontade de Deus. O salmista, lá no Salmo 1, diz: feliz é aquele homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Verso 2, tá bom? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. E o texto bíblico nos diz, esse mesmo salmo, que esse homem que vive dessa forma é como árvore plantada junto às fontes de água, e que não murcha, mas que dá o seu fruto. Nós deveríamos ser brilhantes na nossa caminhada cristã, porque dia após dia nós temos nos alimentado da vontade do Senhor, mas muitas vezes somos cristãos apagados, porque o nosso coração não depende de Deus, a gente não se satisfaz na vontade do Senhor. E o Senhor Jesus nos ensina lá em João capítulo 4, verso 34, o meu pão, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, é realizar a obra de Deus. Então o que o Senhor Jesus está nos ensinando, e Ele nos ensina isso por meio da resposta a Satanás, não é só uma questão de alimentar o corpo, temos outras necessidades espirituais. Adão comeu do fruto, alimentou o seu corpo, mas pereceu. Eu não alimentarei o meu corpo, mas eu sei que Deus vai suprir as minhas necessidades, porque eu cumpro a sua vontade. E aqui nós temos sim um paralelo entre o Senhor Jesus e Adão. Nós temos aqui um paralelo entre o primeiro Adão, aquele que foi tentado e caiu, e nós temos aqui esse segundo Adão, que ao ser tentado vai resistir, vai mostrar que é possível vencer as tentações. E ao fazer isso, ele não está só vencendo as tentações por ele, mas está vencendo também em nosso lugar. O Senhor Jesus vence sobre as suas tentações. Ele mostra aí: o homem humilde se satisfaz na vontade de Deus. É interessante que uma pessoa, talvez rica, poderia se orgulhar e se vangloriar nas suas próprias obras. Geralmente é assim, as pessoas que possuem mais tendem a se orgulhar nisso que possuem, seja conhecimento, seja bens materiais. Mas o humilde, ele não vai ficar dizendo: olha, eu tenho isso ou tenho aquilo. O que ele apresenta é: eu tenho o Senhor Jesus. E é aquilo que nos é ensinado nas Escrituras: aquele que se glorie nisto, em conhecer a Deus. É nisso que nós deveríamos nos satisfazer. E meus irmãos, eu tenho uma boa notícia aqui para nós, que vocês já conhecem bem essa boa notícia, não é? Mas Cristo supre as suas necessidades. Dependam dele, porque ele supriu as suas necessidades em Jesus,
que é o verdadeiro profeta. Jesus aqui não é só comparado a Adão na sua tentação, mas o Senhor Jesus também está sendo comparado aqui tanto a Moisés quanto a Elias. Se vocês forem olhar lá no Antigo Testamento, vocês vão ver que Elias e Moisés também permaneceram durante 40 dias sem alimento, né? Moisés ficou 40 dias sem comer quando ele foi preparado por Deus para receber a lei. E Mateus, ele faz muitas alusões ao Antigo Testamento. Se você ler o texto de Mateus, você vai ver que tem muito hebraísmo no texto de Mateus. Ele faz muita referência ao Antigo Testamento. Ele é um judeu, ele pensa como um judeu, e ele escreve como judeu, e ele faz tanta referência ao Antigo Testamento, e um dos motivos para ele fazer isso, alguns estudiosos vão apontar, é que ele está mostrando que Jesus é o grande e verdadeiro profeta. Aquele profeta que Moisés disse, e depois de mim vai vir um profeta poderoso em obras, e a ele vocês devem ouvir. E aqui não é à toa que antes de anunciar o sermão do monte, assim como Moisés recebeu a lei no monte, Jesus passa 40 dias sem se alimentar, para que ele fosse preparado para esse ministério. Assim como Moisés, depois de 40 dias sem comer no monte, recebe a lei de Deus. E agora Jesus também, depois de 40 dias, a gente vai ver que logo depois dele passar por esse período, ele volta para Galiléia e começa a anunciar a lei de Deus, a vontade de Deus para os cidadãos celestiais. Então, o que nós percebemos aqui é que Jesus é o pão do céu. É o verdadeiro profeta, é aquele que tem a capacidade de alimentar a tua fome. Se o teu coração sente saudade de alguma coisa, se o teu coração sente falta de algo, meu irmão, é de Cristo que ele sente falta. Se você está angustiado, se você está ansioso, se você está abatido, é de Cristo que o coração teu sente falta. E é por isso que ele diz, aqueles que estão sobrecarregados, aqueles que estão ansiosos, vinde a mim. E nós precisamos aprender a depender do Senhor Jesus Cristo, entender que em Cristo Jesus, a nossa necessidade espiritual pode ser saciada. Uma pessoa humilde depende de Deus. Você é humilde? Sou humilde. Ninguém pode responder essa pergunta sem deixar de ser humilde. Mas se você realmente quer demonstrar humildade, seja dependente de Deus. Pare de dizer eu posso. Pare de dizer eu consigo. Pare de dizer eu faço. E comece a dizer, Deus, me ajude. Dependa de Deus, não das suas próprias forças, porque nós não podemos nada. Eu só quero entrar numa questão aqui também, talvez seja oportuno falar sobre isso agora, não é? Os irmãos podem se perguntar, mas a tentação de Jesus foi real? Porque eu vou fazer uma pergunta e eu estou permitindo que vocês respondam. Então eu vou perguntar, Cristo podia cair? Ele podia falhar ao ser tentado? Sim ou não? Não. Mas a tentação dele então foi real, já que ele não podia cair? Essa é uma questão que muitas vezes é levantada. A tentação do Senhor Jesus foi real, porque o texto de Tiago diz que Deus não pode ser tentado e Ele mesmo não tenta ninguém. Embora isso seja verdade, porque Deus ele é perfeito e para Ele não tem falta de nada, então não há nada que o coração dele cobice para que ele possa cair, a tentação de Cristo é real, porque o que faz a tentação real não é o fato se você pode cair ou não, é o fato de você ser provado ou não, e Cristo está sendo provado, e nem sempre a prova é para mostrar se um material é bom ou ruim. No texto aqui de Deuteronômio que o Senhor Jesus cita, quando fala que o povo se alimentou do maná, se alimentou da vontade de Deus, aquele povo passou pelo deserto para que eles fossem provados, para ver se eles eram um povo que tinha ou não a lei do Senhor no seu coração.
esse é um dos propósitos da aprovação, mostrar se algo é bom ou ruim, não é? Vejam aí então, né? Obrigado, Jennifer. Te coloquei 40 dias no deserto, e o verso seguinte vai nos mostrar aí que ele faz isso exatamente para ver, né? Está escrito lá, para ver se de fato vocês conheciam a minha palavra, se de fato vocês seriam um povo que sobrevivem da vontade de Deus. Esse é um dos propósitos da aprovação. Mas você já teve alguma coisa muito boa que você dizia o seguinte: eu vou fazer o teste? Não sei, suponhamos que você comprou, acho que aqui não é o caso nosso, mas imagine que você comprasse uma Ferrari, né? E aí você fala assim: a minha Ferrari chega, não sei, eu sou péssimo nisso, mas chega a 200 km por hora, é uma velocidade boa? 320? Alguém me ajuda. Eu sou muito péssimo em velocidades, né? Mas vamos supor, a minha, podem falar, gente, 200 e pouco, ninguém aqui, né? Não só sou eu que não conhece de Ferrari, então, né? Mas vamos falar assim, olha, a minha Ferrari, vou dar um exemplo aqui, chega a 250 km por... Mais, 400 km por hora. Tá bom. Obrigado, Fernando. A minha Ferrari chega a 400 km por hora. Você sabe que ela chega lá, você sabe que ela tem o potencial. Então, o que você faz? Você põe à prova. E você não põe à prova para falar, ela não vai chegar lá. Você põe à prova para mostrar, ela chega até lá. Então, essa aprovação pelo qual o Senhor Jesus passa, não é para mostrar se ele pode ou não cair, mas é para mostrar que ele é perfeito. Ele pode vencer a tentação. E assim como ele vence a tentação, ele capacita cada um de nós a vencermos as nossas tentações. É por isso que depois Paulo vai dizer: não sobreveio a vós nenhuma tentação que não pudesse ser vencida. Pelo contrário, ele pode nos socorrer em meio às tentações. Aquele que em tudo foi tentado, diz o autor de Hebreus, pode nos socorrer se nós nos achegarmos até ele. Então, meus irmãos, se você está sendo tentado, se tem um pecado na sua vida que você tem lutado, dependa de Cristo para vencê-lo, porque Cristo é a garantia de vitória. Não viva oprimido por aquele pecado que às vezes talvez ninguém saiba, mas você é oprimido por ele. Coloque diante dos pés de Cristo. Ele pode nos libertar. Então, primeiro ensino aqui sobre o que é ser humilde de espírito, é depender de Deus. Mas um segundo ensino do Senhor Jesus, que foi humilde, é que sermos humildes de espírito, a humildade de espírito também é demonstrada pela obediência à palavra de Deus. E o Senhor Jesus era uma pessoa obediente à palavra de Deus. Eu quero que vocês notem que a tentação de Cristo é progressiva. Ela começa com o pão e ela vai aumentando o seu grau. Cada vez mais Satanás vai tentando de uma maneira mais forte, vai oferecendo algo que talvez fosse mais sedutor. É uma progressão, né? A gente pode até notar essa progressão pelo lugar, porque o Senhor cada vez vai sendo levado a um lugar mais alto. Agora ele vai ser levado ao pináculo do templo, ou seja, sobre o teto do templo, não é? É possível que aqui seja uma visão. Satanás está colocando Cristo numa visão. Então o Senhor Jesus começa a se ver agora no alto do templo. E o diabo agora vai lhe tentar, porque o Senhor Jesus antes respondeu usando a palavra. Agora Satanás também vai fazer o uso da palavra. Ele vai citar o Salmo 91, verso 11, não é? Onde lá é dito que Deus guarda o caminho do seu ungido. Deus guarda o caminho daqueles que obedecem a Ele. Só que Jesus é um conhecedor da palavra, mais do que Satanás, porque a palavra é dele, ele é a palavra. Mas Satanás, ao fazer a citação do texto bíblico, ele omite algumas coisas. Especificamente, só para a gente ver aí, para que te guarde em todos os teus caminhos. Quais são esses caminhos desse ungido do Senhor no Salmo? São aqueles caminhos que estão de acordo com a vontade de Deus. Então, como você é alguém que se refugia em Deus, como você é alguém que busca a vontade de Deus,
tudo aquilo que você fizer de acordo com a vontade de Deus, Ele vai te guardar. Mas Satanás omite esses teus caminhos e fala, para que eles te guardem. O que Satanás está propondo? Não importa o que você faça, se és filho de Deus, Ele vai te guardar. Então é como, não importa, se você pode fazer o que você quiser, a partir de agora Deus vai cuidar de você. E não é isso que o Salmo está te ensinando. Deus nos guarda conforme nós andamos no caminho dEle. E o Senhor Jesus é alguém que conhece a palavra, porque Ele não vai cair nessa tentação de Satanás. Ele vai saber responder Satanás propriamente. Mas será que nós somos como o Senhor Jesus? Que conhecemos bem a palavra? Quando algum irmão cita para você um versículo, você está passando por uma enfermidade, ou você está com pobreza, e alguém vem e cita o Salmo lá, olha, nunca vi o justo ter fome, nunca vi o justo padecer de miséria. Você fala assim, tá vendo? Eu não posso passar por necessidades, porque a Bíblia diz que é dessa forma. E a gente começa a criar várias promessas no nosso coração, de coisas que não é exatamente o que o Senhor Jesus está nos dizendo. Não é aquilo que a palavra está nos ensinando. Então a gente tem que tomar cuidado. E uma coisa interessante aqui é que o Senhor Jesus, Ele não recorre às artimanhas de Satanás. Porque Satanás diz para ele, olha, joga aqui, se joga do telhado do templo. Se você jogar, você é filho de Deus, então é certo que Deus não vai deixar que você caia e morra. O que Ele vai fazer? Ele vai mandar os anjos dele para te segurar. O que vai acontecer quando você se jogar do templo? As pessoas em Jerusalém vão ver alguém sendo levitado. Alguns entendem que é isso que Satanás está dizendo aqui para o Senhor Jesus. Quando eles virem você lá do alto do templo, descendo dos céus, vão falar, ai, o Messias. As pessoas vão acreditar em você. Elas vão falar, isso aqui é o Messias mesmo, porque existia dentro da tradição dos judeus, existia uma tradição rabínica que dizia que o Messias, ele estaria no alto do templo em Jerusalém. Essa era uma expectativa dos judeus, que o Messias fosse descer. Então você pode pensar numa produção hollywoodiana, assim, né? Jesus descendo do céu do templo, assim, olha lá, esse é o Messias. É isso que Satanás está propondo para o Senhor Jesus, mas ele diz, não é isso que Deus quer de mim. E aí ele vai citar um outro texto bíblico, vai responder a Satanás por meio de outro texto bíblico, dizendo, não tentarás ao Senhor teu Deus. Você não vai colocar à prova, você vai confiar em Deus. Você não vai ficar fazendo testes para ver se Deus te ama ou não. Você vai confiar e você não pode colocar Deus à prova. E a gente vê aqui que obediência à palavra é diferente de superstição e é diferente de magia. Quando a gente fala sobre ciências da religião, os estudiosos fazem uma diferença entre o que é religião e o que é superstição e o que é magia. Na religião, você, não só nossa, mas em qualquer outra religião, na religião você se coloca à disposição da divindade. Há uma submissão, há uma obediência. Na magia ou superstição, há uma tentativa de controlar a divindade. Então, se eu colocar o Santo Antônio de cabeça para baixo num copo d'água, o que vai acontecer? Santo Antônio vai me arranjar uma esposa ou um marido. E isso é superstição. E não funciona, tá? Brincadeira. Já tentei e não deu certo, brincadeira. É brincadeira, irmãos, é brincadeira. Se você coloca ele de cabeça de baixo, Deus te abençoa. Isso é superstição, é você achar que por uma coisa que você faça, você vai conseguir manipular a divindade. Mas a Bíblia não nos ensina a manipular. Você não pode manipular a Deus. Tanto que o terceiro mandamento de não usar o nome de Deus em vão tem a ver com isso. Não fique usando o nome de Deus achando que porque você usa o nome de Deus, Deus vai te responder e fazer aquilo que você quer. Porque a gente não pode, ajude-se isso na oração dela, a gente não pode mudar o agir de Deus fazendo qualquer coisa que seja. E a gente não deve provar a Deus, a gente não deve ficar testando a Deus para ver se Deus nos ama ou não. Olha, Deus me ama,
e Deus me guarda, e os anjos de Deus acampam ao meu redor. Então, meia-noite eu vou sair com o meu celular na rua e ficar mexendo nele. Deus vai me guardar. E aí vem alguém e te assalta. Você está tentando a Deus. Olha, o Senhor vai fazer com que os meus filhos sejam filhos da fé, porque está dito lá, olha, cria criança no caminho do Senhor, e quando for velho não vai se desviar dele. A gente não tem a responsabilidade de criar os filhos na fé. Isso é tentar ao Senhor. Não é porque o Senhor nos promete alguma coisa que a gente acha que a gente não tem responsabilidades. Muito pelo contrário, nós devemos ser obedientes. E Deus nos manda ser cautelosos. Ele manda a gente vigiar, tomar cuidado. Então não adianta sair com o celular na rua e falar, estou sendo protegido, os anjos do Senhor acampam ao meu redor. Você vai ser assaltado. Não tente ao Senhor. É como o caso de uma irmã, né, que passava no sinal vermelho e falava, olha como Deus é misericordioso comigo. Nunca sou pego no radar. Isso daí é tentar ao Senhor, é fazer alguma coisa errada e esperar que Deus abençoe, é colocando Deus à prova. Não, Deus vai... Não tente ao Senhor. Seja obediente à palavra. Os humildes são obedientes. Os humildes não tentam fazer do seu jeito, não tentam descer do alto do templo para ganhar a glória dos homens, para ganhar o reconhecimento dos homens. O Senhor Jesus podia ter vindo do céu e todo mundo ia falar, o Messias. Mas Ele não faz isso, porque Ele quer ser obediente ao Pai. Você é obediente? Você tem uma necessidade, uma pendência para resolver. O que a Bíblia nos ensina a fazer? Você tem uma pendência, você tem um problema. O que a Bíblia nos ensina a fazer? O quê? O quê? Orar. Você ora? Você diz, não, lá quando eu chegar eu dou um jeito. Não tente ao Senhor. Seja obediente. Olha, eu tenho uma situação aqui que eu não sei como lidar com ela. Está muito difícil. Eu preciso de iluminação da parte do Senhor. O que você deveria fazer? Orar, mas tem mais uma outra coisa. O quê? Ler a palavra. Você lê a palavra? Mas quer sabedoria do Senhor para resolver as questões da sua vida. Como? Não tente ao Senhor. Seja obediente. Então, a gente tem que aprender a ser obedientes à palavra do Senhor. Aí está a verdadeira humildade. Demonstrar verdadeira confiança na palavra. Deus nos promete que vai nos iluminar. Ele promete que essas palavras são palavras de vida e que podem nos direcionar. Ele diz que ouve as nossas orações. Que a gente possa aprender a ser obediente a Deus. E por fim, o último ensino aqui desse texto é que a humildade é demonstrada pela submissão aos propósitos de Deus. Por fim, a última tentação de Cristo, são 3. Nessa última tentação, Satanás o leva ao monte ainda mais alto do que o templo, então vejam a progressão, novamente uma visão aqui, e do alto desse monte, Cristo consegue ver todos os reinos da terra. Então imagina, o Senhor vê todos os reinos da terra em toda a sua glória. Então as riquezas que os povos produzem, o conhecimento que esses povos produzem, Ele contempla tudo isso. E Satanás diz a ele, se ajoelhar e me adorares, eu te darei tudo isso. Estamos falando aqui da missão de Cristo quanto à sua humanidade. Quanto à sua humanidade, Cristo tem que conquistar o governo sobre todas as coisas. Como homem, é lógico que como Deus Ele governa todas as coisas, mas Ele opera como mediador. E Ele precisa conquistar o domínio sobre todas as coisas.
Mas esse domínio, a autoridade que ele conquista por meio da cruz e do sofrimento. Por isso que depois da ressurreição ele diz: toda autoridade me foi dada. Mas essa autoridade lhe foi dada como homem depois da sua morte e da ressurreição. Esse é o caminho para ele conseguir essa autoridade quanto à sua humanidade, como mediador, como nosso representante. Esse é o caminho. Mas Satanás está oferecendo um outro caminho para ele. E eu quero mostrar para vocês que humildade é ser submisso àquilo que Deus quer, e não muitas vezes ceder aos caminhos que podem nos parecer mais agradável. Olha, estou procurando uma esposa. Eu vou usar o meu exemplo da vida porque eu sou muito ruim de ilustração, então vou falar de mim mesmo, tá bom? É tão fácil, não sei se é fácil, mas seria talvez um caminho mais rápido, procurar no mundo, né? Procurar alguém que é descrente, procurar alguém que não tem temor do Senhor, é um caminho tão mais fácil para conquistar alguma coisa. Depois a gente evangeliza, tá? Vamos tentar o Senhor. Mas a palavra de Deus não nos ensina isso. Fala que o Senhor tem os melhores caminhos para mim. Então eu vou me submeter aos propósitos, aquilo que Deus quer de mim. Então, se no momento Deus não quer que eu tenha alguém, eu vou me submeter a isso, porque é o que Ele quer de mim. Não é encontrar os meus próprios jeitos de alcançar alguma coisa que Deus não me quer dar. No momento certo, Ele me dará. E se não me for necessário, Ele também não vai me dar. E é isso que o Senhor Jesus está mostrando aqui. Satanás, não me ofereça essas coisas, porque eu vou conquistá-las, mas sendo submisso à vontade de Deus. Eu morrerei naquela cruz, e o Pai vai me glorificar. E quando isso acontecer, toda autoridade me vai ser dada. Sabe quem tentou Jesus dessa mesma forma? Pedro. Senhor, não passe pela cruz. Vamos fazer 3 tendas aqui, né? A gente faz uma para o Senhor, uma para Moisés e para Elias. Por que o Senhor tem que morrer na cruz? Não, larga a mão disso, né? O Senhor é aquele que está no meio desses grandes profetas. Não vai passar pela cruz. Qual que é a resposta do Senhor Jesus? Arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus. É a mesma tentação. Por que passar pelo sofrimento? Porque é o propósito de Deus para a minha vida. E se eu preciso sofrer, eu sofrerei. É o que Pedro nos ensina. Se nos convém sofrer pelo Evangelho, que soframos. Mas esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. E precisamos ser submissos. Provérbio nos ensina, Provérbios 21:2 diz: ao homem lhe parece agradável todos os seus caminhos. Né? Então veja aí, todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Talvez você ache que o seu caminho esteja sendo reto aos seus próprios olhos. A gente tem que começar a ver se os nossos caminhos são retos diante de Deus, não aos nossos próprios olhos. Se submeter à vontade de Deus. Devemos nos submeter aos caminhos que Deus usa. Está lá em Filipenses 4:12 e 13. Sendo igual a Deus, não usurpou o ser igual a Deus, antes esvaziou. E foi obediente até morte de cruz. E porque ele foi obediente até morte de cruz, o Pai também o exaltou. Ele deu o nome que está acima de todo nome, pelo qual importa que todo joelho se dobre e confesse que Cristo é o Senhor. Mas ele chegou lá porque foi obediente aos propósitos de Deus. Chegou na glória porque foi humilhado. E a gente tem que aprender também a confiar nos caminhos de Deus. E é bonito de ver que depois de Jesus ter rejeitado a Satanás e dizer: você não cogita das coisas de Deus, Satanás se retira e os anjos vêm e servem a Cristo. Eu creio que nesse momento, no verso 11, os anjos trouxeram o alimento que era necessário para Cristo. Os anjos fortaleceram. Deus cuidou de Cristo. Deus sabia qual era o melhor caminho para o seu filho e ele o supriu. O Pai cuidou do Filho. O Pai sabe o que é melhor
para nós. E é isso que Romanos capítulo 8, 28 nos ensina. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Talvez você esteja passando por uma situação muito difícil na sua vida. Pode ser uma situação de desemprego, uma situação de carestia, uma situação de doença, uma situação de uma má notícia que chegou, de algo inesperado que aconteceu. Talvez você esteja passando por uma situação complicada. Mas lembre-se que é no deserto que Deus ensina os seus filhos. É na escola do deserto que nós somos moldados por Deus. Então saiba que o seu problema não está fora do cuidado de Deus, não está fora da providência, da direção de Deus, mas Ele está usando o seu problema para te moldar. E Ele sabe qual é o melhor caminho para você. Para encerrar, tem uma música do Estênio Márcios muito bonita que eu gosto, que fala sobre o tapeceiro, que fala que o tapeceiro é um grande artista. E depois, quem quiser, pode pesquisar essa música. Mas é dito lá que esse tapeceiro vai fazendo uma obra de arte, vai fazendo um tapete, e se você olha para isso, você não entende o que está acontecendo. E aí eu lembro, se você está vendo uma pintura, talvez você, no momento que ela está sendo feita, não consiga entender o que o pintor ou que o artista está fazendo. Começa a fazer um monte de rabiscos e você fala, onde isso vai terminar? Mas depois que a obra é concluída, depois que a pintura é feita, você falava assim, esses rabiscos aqui se tornaram um lindo castelo. Esses borrões que ele fez, na verdade, eram nuvens, e olha quão belas são essas nuvens. Olha como esse quadro é bonito, olha como esse tapete que o tapeceiro formou é bonito. E a música do Estênio Márcio trabalha um pouco nesse sentido, para nos mostrar que, às vezes, no meio da tempestade, a gente não percebe a beleza da obra de Deus. Mas é só sairmos do meio, do olho do furacão, que a gente percebe que aquela tempestade não era nada. Mas ela me moldou. No meio do problema é difícil a gente enxergar isso. Mas depois que a gente passa, a gente fala, como foi bom ter passado pela provação. É o que Tiago diz. Como é bom o passar pela provação, porque a nossa fé é fortalecida. Meus irmãos, ser humilde é estar submisso aos propósitos de Deus. Será que nós realmente somos pessoas humildes diante de Deus? Será que de fato nós dependemos de Deus? Será que somos obedientes à palavra de Deus? Será que somos submissos aos propósitos de Deus na nossa vida? O Senhor nos ensinou o que é ser humilde de espírito. Felizes são os humildes de espírito, porque eles verão o reino dos céus. Deles é o reino dos céus, os puros aqui. O reino dos céus é prometido a nós, se formos humildes. Que nós possamos nos humilhar na presença de Deus e reconhecer, não temos nada. Por isso dependemos do Senhor, por isso obedecemos ao Senhor, por isso nos submetemos ao Senhor. Porque não tendo nada, nós reconhecemos que Tu tem o que é melhor para nós. Que sejamos humildes diante do Senhor. Nós vamos orar e pedir que o Senhor dê essa humildade ao nosso coração. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós vemos aqui na Tua palavra o exemplo do Senhor Jesus. O Teu Filho nos ensina o que é verdadeira humildade. Pai, porque Ele, sendo um contigo, se esvaziou. Ele sendo um contigo, Ele se fez servo e foi obediente ao Senhor até a morte de cruz. Ele foi submisso aos Teus propósitos, porque Ele ensinou para nós que
O pão dele, a comida dele era cumprir a tua vontade. E ele foi submisso, porque ele dependeu de ti. Nessa tentação, ele confiou que o Senhor o guardaria. Ele confiou que o Senhor sabia qual era o melhor caminho. Pai, nos ensina a sermos humildes também. Não uma humildade falsa, Senhor, não uma humildade para aparentar a outros, mas uma verdadeira humildade diante de Ti. Se aprendermos a sermos humildes diante do Senhor, certamente seremos humildes diante uns dos outros, Pai. Então nos ensine a sermos dependentes do Senhor, a sermos obedientes ao Senhor, a não ficarmos tentando a Ti, Pai. E nos ensine, Senhor, a sermos submissos aos Teus propósitos para a nossa vida. É isso que nós Te pedimos, no nome do mais humilde de todos, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai.